Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre linguagem, matemática e suas tecnologias, continuando o nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que acontece muito na matemática, que é a potenciação e a radiciação, né? A potenciação é o número elevado a tanto, e a radiciação a gente vai entrar na questão das raízes, né? E algumas operações que possam ocorrer, tá, dentro desse assunto. É um assunto muito importante porque, assim como, né, as expressões, as operações em R, como eu falei para vocês, as equações, vira e mexe a gente vai esbarrar, né, em qualquer conceito matemático, a gente vai esbarrar na potenciação e na radiciação. Porque é bom a gente entender esses conceitos básicos. Porque para a gente, quando esbarrar a gente está dentro de um dado problema ou de um dado situação, uma questão até mesmo de concurso e tudo mais, de repente aparece uma radiciação. Você não pode perder teu tempo com aquela raiz ali. Você tem que saber resolver logo para dar um andamento ao problema, né? E chegar logo à conclusão, à resolução desejada do problema. Então, assim, é importante saber esses assuntos e terem eles em mente quando a gente barrar com uma situação dessas em um outro sistema qualquer, em um outro problema qualquer que tenha, que apareça no meio do caminho uma radiciação, uma potenciação, a gente possa resolver logo o problema. Todos esses conceitos matemáticos são importantes para a gente carregar por toda a nossa vida, né, diante de fatos que a gente corriqueiros, rotineiros, que a gente vai encontrar principalmente a potenciação, né? A potenciação é uma coisa que é do dia a dia, ela vai sempre assim, né? O número elevado ao quadrado, o número elevado ao cubo, tá? Eu quero multiplicar esse número n vezes, 2 elevado a n, tá? Então, assim, nós temos essa variação e esse contato com a potenciação a todo o tempo, tá ok? Vamos a algumas regras básicas, tá? Da potenciação. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Vamos ampliar um pouquinho isso aqui para a gente ver melhor, né, o nosso quadro aqui. Então vamos lá. Primeira regra básica da potenciação, né, onde ele fala que A elevado a zero é igual a 1. Nós temos ali A é um número, vamos dar uma variável A, e a potenciação é o que a gente chama de estar elevado aqui. O A está elevado a zero. Elevado significa saber quantas vezes aquele número, aquela variável, vai ser multiplicada por ela mesmo. Tá ok? Então vamos lá. Ele está dizendo para mim aqui que A elevado a zero é igual a 1. E aqui ele dá o conceito, olha lá. Seja qual for o número elevado a zero, o seu resultado sempre será 1. Então, de repente, a gente esbarra numa situação e por algum motivo a gente esqueceu alguns conceitos matemáticos, ou então a gente não estudou bem esses conceitos. Chega numa situação lá do problema que deu lá 3.523 elevado a zero. Qual é o resultado disso? Não interessa qual é o valor do número. Todo número elevado a zero dá igual a 1. Então, 3.523 elevado a zero é igual a 1. Tá ok? Isso é muito comum em concurso que tem matemáticas. O pessoal elaborar umas questões que tem números grandes, números com casa decimais, com dízima periódica, e botar lá um elevado a zero. Só para testar teu conhecimento básico. Aí quando você vê um número daquele tamanho, com casa decimal, com dízima periódica, você se assusta, você fala, caramba, eu não vou saber fazer isso. Elevado a zero simplesmente dá 1. Tá ok? Bom, segunda regra diz pra gente que A elevado a 1, tá? É igual a A. Por quê, gente? Todo número elevado a 1, tá? O seu resultado é o próprio número. Por que é o próprio número?
Eu não falei que a potenciação é quantas vezes o número é multiplicado por ele mesmo? Então, vamos lá. 2 elevado a 1. Ele vai ser multiplicado por ele mesmo? Não, ele vai ficar parado uma vez. 2 elevado a 2. Agora eu vou ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então é 2 vezes 2. 2 elevado a 3. Ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes. 2 vezes 2. Então, dentro desse conceito, leva a crer que, no nosso exemplo ali, A elevado a 1 é igual a A. Todo número elevado a 1, o seu resultado é ele mesmo. Tá ok? Aí as coisas vão se complicando um pouquinho mais. Aqui eu tenho, também é questão de concurso, adora colocar assim, né? Olha lá, A elevado a menos K. Tá, pessoal? Então eu tenho uma potenciação ali, onde eu tenho uma variável elevada por um número negativo. Tá ok? Então, como que eu vou elaborar isso daí? Tá? Para a gente trabalhar uma potenciação negativa, para a gente trabalhar, fazer esse cálculo, a gente precisa transformar essa potenciação em uma potenciação positiva, para que a gente dê andamento ao cálculo. Então, se eu falo para você que A elevado a menos K, como que eu vou fazer com que esse menos K vire um mais K? Ou seja, com que essa expressão fique positiva. Ora, a gente tem que inverter os valores. Para a gente inverter o sinal, a gente tem que inverter a expressão lá, a variável. Então, qual seria a inversão de A? 1 sobre A. 1 sobre A, agora o K passa a ser positivo. 1 sobre A elevado a K. Então, quando a gente tem um número elevado a uma potência negativa, é preciso inverter o número, ou seja, transformá-lo em fração, que assim a gente inverte o sinal da negativa para a positiva. Pelo conceito, potência de expoente negativo. Quando o expoente for negativo, o seu resultado é o inverso da base levantado ao expoente. Desta vez, positivo. Então, o A elevado a menos K se transforma. Primeiro, a gente inverte, né, o número base, né? Lembrando, pessoal, vou chamar esse exemplo aqui. A elevado a menos K. A é base, menos K é potência. Então, se eu tenho a potência A, como é que eu inverto essa potência? 1 sobre A. Desculpa, se eu tenho a base A, como é que eu inverto essa base? 1 sobre A. E a potência menos K vira potência K. Daí a gente dá um andamento normal da potenciação, tá ok? É assim que a gente vai trabalhar o número negativo, tá? Eu tenho lá 2 elevado, exemplo, 2 elevado a menos 2. Como é que eu vou trabalhar essa potenciação? 2 expoente menos 2. Exemplo bem basicão. A gente vai inverter a base. 1 sobre 2 elevado a 2. Entre parênteses, elevado a 2. Ok? Ótimo. Bom, aqui embaixo eu já tenho uma operação. Professor, existe operação de potenciação? Existe operação de radiciação? É óbvio que existe, né? Ainda mais quando a gente evolui na matemática, a gente vai chegar lá a resolver um teorema, lá, um binômio de Newton, você vai ver que é um monte de potenciação se multiplicando e somando e tudo mais, até dar um resultado final. E isso daqui seria uma coisa normal naquele tipo de teoria. Então a gente vai aprender como é que funciona, tá? A multiplicação de potências. Eu tenho duas potências ali. A elevado a n vezes A elevado a m. Tá? Então são duas bases iguais com potências diferentes. Então eu tenho A elevado a n de nariz vezes A elevado a m de Maria. Como que eu vou trabalhar isso daí? A potência não é igual, a base não é igual, A não é igual, então eu mantenho a base. E
somo os expoentes lá, as potências. Olha lá, A elevado a N mais M. Tá? Então, pelo conceito, multiplicando potências com a mesma base, mantém-se a base e somam-se o expoente. Ó, tá? Básico. Aí vamos lá, vamos substituir, vamos dar nome aos bois. Vamos supor que a nossa potência A seja 2. Desculpa mais uma vez. Vamos supor que a nossa base A seja 2. Tá? A igual a 2. E N é igual a 2 e M é igual a 3. Então vamos trabalhar em substituição, né? Se a base é 2, A é igual a 2, então seria ali 2 elevado a N vezes 2 elevado a M. Tá ok? Ótimo. Eu falei que N é igual a 2. Então seria 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a M é igual a 3. 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Como é que a gente faz isso? Mantém a base, já que a base é igual, 2 elevado a N mais M. 2 mais 3, que seria 5. 2 elevado a 5. E assim a gente vai trabalhando, tá? Todas essas substituições, essas bases. Aqui eu tenho uma expressão simples, onde eu tenho bases iguais e expoentes diferentes. No exemplo abaixo, eu tenho bases diferentes e expoentes diferentes. Como que a gente trabalharia isso? É uma multiplicação, assim como o primeiro exemplo, só que as bases são diferentes. Tá? Vamos lá. A elevado a N de nariz vezes B elevado... Ah, não, desculpa. No exemplo abaixo, pessoal, as expoentes são iguais. Tá? Os expoentes são iguais. Então, a base é que é diferente, desculpa. É A elevado a N de nariz vezes B elevado também a N de nariz. Como que a gente trabalharia isso? Essa expressão aqui é muito comum, tá? Uma expressão igual a essa ou parecida com essa, a gente encontra em várias situações matemáticas. Por exemplo, a fórmula de juros compostos, a gente encontra isso daí, já é na matemática financeira. Outros tantos de fórmula que envolvem potenciação dentro de equações, a gente encontra isso daqui, do tipo x vezes AB elevado a 2. Tá? Então, assim, isso daqui é muito corriqueiro, a gente encontra muito isso daqui. Como que a gente vai trabalhar isso? Se eu tenho um expoente igual e a base diferente, multiplicam-se as bases e mantém-se o expoente. Olha lá o exemplo, ó. A elevado a N vezes B elevado a N. A vezes B, entre parênteses, elevado a N. Então, o que seria isso daqui, pessoal? O resultado de A multiplicado por B seria elevado à potência N. Tá ok? Vamos dar um exemplo? Tá. Vamos botar aqui 2, né? E aqui 3. A igual a 2, B igual a 3 e N igual a 2. Então seria 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Como que seria isso? A gente traria para dentro do parênteses a multiplicação das bases diferentes. 2 vezes 3 elevado a 2. 2 vezes 3 dá 6 elevado a 2. 6 vezes 6, 36. Tá ok? Então isso daqui é bem basicão, bem tranquilo da gente desenvolver, mas a gente tem que ter esses conceitos em mente. Porque de vez em quando cai numa prova lá o 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Aí você, ai meu Deus, que confusão, não sei fazer isso. Base igual, mantém-se a base e somam-se os expoentes. Base diferente, multiplicam-se as bases, entre parênteses, eleva o resultado ao expoente. Tá ok? E ao contrário, quando a gente inverte, quando é divisão, eu tenho ali uma divisão da mesma base. Tá vendo ali, ó? A elevado a N dividido por A elevado a M de Maria. Como que eu vou fazer isso? Ele ali já deu a resposta. É o inverso da multiplicação. Quando eu tenho a mesma base, expoente diferente, na multiplicação
mantém a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente vai manter a base e diminuir os expoentes. Tá? Então, A elevado n menos n. Tá? Pelo conceito dado, na divisão de potência com a mesma base, mantém-se a base e diminui-se os expoentes. Tá? Aí embaixo ele me deu um outro exemplo diferente. Ó. A elevado a n dividido por b elevado a n. Mudou a base. Tá? Mudou a base. Como que eu vou trabalhar isso daí? Da mesma forma que a gente trabalhou a multiplicação. Porém, o sinal é de divisão. Então, a gente vai trabalhar dividindo. A dividido por b, ou seja, a gente cria o conceito de fração a sobre b elevado a n. Tá ok? E a gente trabalha o resultado de a dividido por b vai ser elevado a n. Ok? Agora eu tenho um caso bem bacana que aparece em muitos conceitos matemáticos, que é aqui, ó, a elevado a n também está elevado a p. Ou seja, eu tenho entre parênteses um a elevado a n, né? O a está diretamente elevado a n. Porém, fecha o parênteses e tudo está elevado a p. Então, a elevado a n está elevado a p. Como que a gente trabalha isso daqui? Simples, gente, ó. Mantém-se a base e multiplica os expoentes envolvidos. É como se estivesse fazendo uma operação entre parênteses. Então, a gente vai multiplicar o n pelo p. Tá ok? Na potência de uma potência, isso é chamado potência de potência. Mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Ok? Perfeito. E quando eu tenho aqui, pessoal, um expoente fracionário, tá? Eu tenho aqui um... Deixa eu ver só que letra é essa daqui para eu dar o exemplo igual do... Um a elevado a x. Olha só. Eu tenho a elevado a sobre x. Eu tenho um expoente fracionário. Muito concurso público vai te cobrar isso. Você vai cair para trás quando olhar isso uma questão. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? A elevado a sobre x dá quanto? Pessoal, a gente tem que sempre inverter para facilitar a equação. Vamos transformar isso em radiciação. Tá? Onde o denominador vai virar lá, ó. Aqui, ó, raiz, ó. Então, raiz de x sobre a elevado a a. E o numerador da fração vira a potência. Tá ok? Vamos ao conceito. Quando o expoente de uma potência é uma fração, resulta numa raiz cujo índice é o denominador da fração. Aqui, ó. Aqui, ó. O índice x é o denominador. O a não está sobre x. E o numerador passa a ser a potência do número, dentro da raiz. Tá ok? Não existe problema algum. Aqui a gente já diluiu bem. Tá ok? Aqui é uma legenda abaixo falando que o NM é o expoente e o A e B é a constante, também chamada de base. Tá? Bom, radiciação. Radiciação, a mais famosa é a raiz quadrada. A gente tem vários tipos de raízes, né? Vários números para serem direcionadas como índice. Mas dentro do conceito de radiciação, é importante a gente conhecer quem é quem dentro de uma raiz. Então vamos lá. N aqui, ó, que está por trás da raiz, é o índice. Ok? Isso aqui é o índice da raiz, N. Tá? O símbolo de raiz chama-se radical. E o que está dentro, o que vai ser, o número que está sofrendo a influência da raiz, é o radicando. Então eu tenho três elementos básicos de uma raiz: o índice, o radical, que é o símbolo, e o radicando. Tá ok?
Por que é importante saber isso? Embora pareça simplesmente um conceito matemático, isso aí é um conceito matemático, tá? Mas às vezes cai um problema numa prova ou num concurso em que não vai te mostrar o símbolo da raiz. Ele vai começar a te falar, o radicando é 2, o índice também é 2. Aí você já começa a montar no seu visual quem é índice, quem é radicando e quem é... e bota o símbolo lá no meio. Divide, faz um divisor de águas, ok? Por isso é importante o conceito. Quando o índice da raiz n é omitido, então é assumido como índice daquela raiz o valor 2. Ou seja, n é sempre igual a 2. Ou seja, se eu não tenho nenhum valor aqui, ó, eu posso ter um 3 aqui no n? Posso, aí vira uma raiz cúbica. Tá? A raiz cúbica de A. Mas se eu não tenho nada, eu só tenho o radical, né, o que é o símbolo, e o A, a gente já entende que é raiz quadrada. Porque se a gente não dá nome aos bois, se a gente não dá valor para o n, entende-se que n é igual a 2. Então a raiz é quadrada. Ok? Então, pessoal, vamos a algumas regras de radiciação para a gente não se assustar quando vê uma radiciação na nossa frente. Tá? Então vamos lá. Primeira, potência de uma raiz. Tá? Ali ele está falando quando o índice da raiz, quando o índice da potência apresenta o mesmo índice da raiz. Então eu tenho aí uma raiz elevada a alguma coisa. Então já estou misturando aí radiciação com potenciação. Tá ok? Então se eu tenho uma aqui, ó, vamos supor que o índice da raiz, agora a gente já sabe quem é índice, quem é radicando e tudo mais, é n. E a potência também é n, ou seja, eles têm o mesmo valor, então mantém-se o radicando. Por quê, professor? Tá? Eles vão se anular aqui, ó, a gente vai fazer aquela regra básica de matemática. Corta esse, corta esse. Raiz quadrada de A elevado a 2. Gente, não tem nexo. Se você fizer essa expressão, você vai chegar à conclusão da raiz quadrada de A, que é a redução de quantas vezes? De 2 vezes A, de A vezes A, ela vai ser reduzida. Depois você vai fazer o A vezes A de novo. Então não tem nexo. Então a gente corta e vai ser igual a A. Sempre quando a gente tiver o índice e a potência de mesmo valor, vão ser anulados e o radicando permanece com o mesmo valor. Tá ok? Bom, e quando é diferente? Tá ok? Quando é diferente, eu tenho lá, o índice é n, n raiz n de A elevado a P. Como que eu trabalho isso? Quando uma raiz é base de uma potência, tá ok? O índice da potência P passa a índice radicando. Tá? Então, mantenho aqui o índice n, porém o P ele vira uma potência de A. Então é raiz n de A elevado a P. Tá ok? Sempre quando eu tenho o índice diferente da potência. Tá? Bom, no exemplo 3 também é muito conhecido. Acontece muito em prova de concurso, prova para quem está prestando concurso aí a nível de 2º grau, pode ser também Enem, pode ser concurso aí para Força Armada, enfim, para Ministério Público, sei lá, que tenha matemática, tá? Isso aqui é muito comum, ó. Tá? Uma raiz dentro da outra raiz, tá ok? Que a gente chama de raiz de uma raiz, tá? Quando uma raiz é raiz ou radicando de outra raiz, multiplica-se os seus índices. Aí o cara olha aqui, ó, o cara bota assim, raiz quadrada de raiz cúbica de 10. Aí o cara olha aqui e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Simples, gente. Vamos supor que n fosse igual a 2, p fosse igual a 3 e a fosse igual a 10. Multiplica-se os índices. 2 vezes 3, 6 elevado, 6, raiz sexta de 10. É isso. Tá? Não tem uma dificuldade. A matemática ela apresenta uma dificuldade inicial, mas existe uma forma de minimizar
essa dificuldade. E algumas questões, pessoal, assustam pelas opções e pelo enunciado. Por exemplo, o cara bota lá raiz 10 de raiz oitava de 500, né? Aí os resultados não tem um número pré-definido. O resultado assim é da raiz 80 de 500, raiz 6 de 2, raiz 1 meio de... Quer dizer, então assim, realmente para assustar. A gente tem que ficar calmo e usar esses conceitos que a matemática nos proporciona. Tá? Raiz n de A vezes B vezes C. Como é que funciona isso? Pessoal, eu tenho um índice para todo mundo. Então é a mesma coisa que a raiz n de A vezes a raiz n de B vezes a raiz n de C. Tá ok? Às vezes pode cair. Eu tenho ali o mesmo índice, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 de novo vezes raiz quadrada de 3. Ué, você bota todo mundo dentro de uma raiz só. Raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 3. Seria a raiz quadrada de 12. Então, assim, um conceito que é feito para a gente minimizar. Tá vendo ali? Ó, no quadro do lado, ele inverte essa expressão. Ó lá. Ok? Mesmo índice, não tem problema algum. Bota todo mundo dentro de uma raiz com o mesmo índice e multiplica. Tá? Os radicandos. Ok? Bom, raiz de n de A elevado a B. Ora, raiz de n de A elevado a B. Eu tenho uma raiz de n de A elevado a B. Um índice só para um radicando só, um radicando fracionário. Isso é igual ao quê? Raiz de n, raiz n de A dividido por raiz n de B. Também não tem mistério nenhum. A divisão de raízes com o mesmo índice resulta numa só raiz de índice n, onde a divisão é efetuada pelos seus radicandos, sem problema. Ok? Isso daqui também é muito comum. A vezes raiz n de b. Como que eu vou resolver isso? Tá ok? Como que eu vou resolver isso? Tá? Eu tenho uma variável multiplicada por uma raiz de outra variável. Tá? Como é que funciona, pessoal? Produto entre um número real positivo A e uma raiz é igual à raiz do produto desses dois números, onde A, ao ser transferido para o interior da raiz, ou seja, vou jogar o A para dentro da raiz. Eu estou multiplicando. Quando ele passa para dentro da raiz, o índice da raiz passa a ser potência desse número que entrou. Então aqui, ó, A vezes raiz n de B. Quem é o índice? N. O A entra para a raiz com uma potência n. E o índice n permanece na raiz. E multiplicado a B, porque o sinalzinho de multiplicação está aí, ó. Ok? Ao ser transferido para o interior, a raiz é afetada pelo seu índice e vice-versa. Está lá, ó. Aqui, ó. O A entra como AN menos B. E se eu quiser tirar o A daqui de dentro? Ele perde a potência e volta à expressão anterior. Tá ok? Aí o negócio vai ficando um pouco mais complexo. Tá ok? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não. Como que eu resolvo essa equação transformando em raiz aqui, ó? A elevado a menos Pn, menos P sobre N. A elevado a menos P sobre N. Como que eu resolvo isso daqui, hein, gente? Como é que eu faço isso daqui? Ora, o numerador vai virar, a gente já estudou isso ali em cima, o numerador vai virar potência e o denominador vai virar índice. E a gente vai inverter a fração para que torne o quê? Positivo, a gente já aprendeu lá em cima. Então vai ser 1 sobre raiz de n, A elevado a P. Quando o expoente de uma potência é uma fração negativa, resulta numa fração cujo denominador é uma raiz em que n seria o índice e p o expoente do radicando. Ok? Então esses são os conceitos fundamentais para a gente fazer uma série de operações envolvendo radiciação e potenciação. Tá ok?
Bom, a radiciação. A raiz de um quociente e quociente de duas raízes. Tá, ok? Quociente de dois radicais do mesmo índice. Ó, tem dois radicais aqui do mesmo índice. Pessoal, uma pergunta básica para vocês que estão prestando atenção na aula. Tem algum índice aqui, algum número de índice mostrando aqui? Qual é o índice dessa radiciação aqui? Dessas duas radiciações? Quando eu tenho a explanação do índice, entende-se que n é igual a 2. Então, aqui é uma raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 3. Tá ok? Então, o quociente de dois radicais de mesmo índice, eu tenho dois radicais de mesmo índice, índice 2, tá? É o radical do mesmo índice, cujo radicando é o quociente dos radicandos do divisor e do dividendo. Então, aqui, ó, a gente transforma numa radiciação só. Eu tenho o mesmo índice, então aqui eu tenho uma radiciação de 12 elevado a 3, que significa 12 dividido por 3, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ok? Radiciação, né? Raiz de uma raiz. Ok? Eu estou voltando aqueles conceitos para que fique bem fixo na memória de vocês e agora utilizando o número, tirando a questão das variáveis n, a e tal, e botando realmente, dando valor a essas variáveis. Tá? Raiz de uma raiz. A raiz de índice n da raiz de índice p de um certo número e a raiz de índice n vezes p desse número. O que é isso? Conforme explicado lá em cima, tá vendo aqui? Ó? Eu tenho uma raiz de uma raiz. E os índices são diferentes, n e p. Ele deu aqui os valores que n é igual a 3, p é igual a 2 e a é igual a 8. A é o radicando, tá? Então vamos lá. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que multiplicar os índices das raízes. Então, 3 vezes 2, raiz de 8. O final da expressão é raiz sexta de 8. Porque 2 vezes 3... Radiciação, raiz de um produto e produto de uma raiz. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes do mesmo índice. Não tenho o que explicar aqui, gente. Tá? Eu tenho lá o 4 vezes 9, raiz quadrada de 4 vezes 9. É a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 9. Tá ok? Seria 2 vezes 3, 6. Tá? Potenciação, trazendo o número, tirando aquelas variáveis. A multiplicação de potência da mesma base, no caso do nosso exemplo aqui, eu tenho uma base menos 3, como se fosse o A fosse menos 3. Okay? O produto de potência da mesma base é a potência com a mesma base, cujo expoente é a soma dos expoentes dos fatores. Então, eu tenho lá dois produtos com base negativa, lá, né, no caso. Menos 3 à quarta elevado à quarta potência, vezes menos 3 elevado à terceira potência, também chamado de elevado ao cubo. Tá? Então, vamos lá. Menos 3 mantém-se a base, eu estou fazendo uma multiplicação, somam-se os expoentes, em casos de base iguais. Então, está lá, menos 3 elevado a 4 mais 3, menos 3 elevado a 7. Ok? Então, essa é a parte da... Quando a gente faz uma multiplicação com bases iguais e expoentes diferentes, tá? Potenciação. Potenciação é a divisão de potências com a mesma base, tipo base menos 2, ok? O quociente de potências com a mesma base é uma potência com a mesma base, cujo expoente é a diferença entre os expoentes do dividendo e do divisor. É o mesmo princípio da multiplicação. A gente vai manter a base e vai trabalhar o expoente. Só que o expoente, quando a gente está trabalhando o sinal de divisão, esse expoente passa a ser da multiplicação. A gente começa, de divisão, esse expoente vai ser subtraído. Enquanto que na multiplicação, o expoente era somado. Não tem mistério nenhum.
Então vamos lá, menos 2 elevado à quinta dividido por menos 2 elevado ao quadrado, tá ok? Mantém-se a base, porque a base é igual, menos 2 elevado a 5, expoente 5, menos o expoente 2, tá? Menos 2 elevado a 3, tá ok? Potenciação, tá ok? Potenciação. Potenciação é a potência de expoente fracionário. Reciprocamente, todo radical é convertido em potência de expoente fracionário, tá? Então, assim, temos o exemplo 1 ali, 2 elevado a 3 quartos. Pessoal, sempre quando eu tenho uma potenciação de fração, a gente vai transformar em raiz, tá ok? Então, vamos lá. 2 elevado a 3 quartos. 3 quartos. Quem é o numerador? 3. Quem é o denominador? 4. Lembrando que o numerador ele vai ser o expoente da base, tá? E o denominador vai ser o índice da raiz. Então, vamos lá. Quem é o numerador? 3. Quem é a base? 2. Então, é 2 elevado a 3. Quem vai ser o índice? O denominador da fração. Então, é raiz quarta de 2/3. Ok? É assim que funciona. Tá? Da mesma forma, a gente usa no exemplo abaixo. Olha lá. 3 elevado a 1/2. Quem é o numerador? O numerador é 1. Quem é o denominador? O denominador é 2. Qual é a nossa regrinha? O numerador vira o expoente da base e o denominador vira o índice da raiz. Tá. 3 elevado a 1. Lembra daquela regrinha básica? Todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Então aqui, nesse exemplo especificamente, eu tenho duas regras que a gente conversou, tá? A primeira é essa. Quando eu transformo o numerador da fração em exponente da base, vamos lá, 3 elevado a 1, nesse caso, todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Eu não preciso colocar elevado a 1 ali. Então, 3 elevado a 1 seria 3. E o índice, temos outra regrinha aí, ó. O índice 2 passa a ser o índice da raiz. O denominador, 2, passa a ser o índice da raiz. Tá ok? Mas por que não botou 2 lá? Tanto faz, porque na outra regra de radiciação agora, a gente sabe que o número, quando não está especificado no índice, entende-se que n é igual a 2. Então ali eu tenho uma raiz quadrada de 3. Tá ok? Então é assim que a gente trabalha as regrinhas. É assim, pessoal, que as regras vão aparecendo enquanto a gente vai resolvendo alguns problemas matemáticos. É isso que ocorre com a nossa matemática. Por isso é tão importante a gente ter com a gente essas regras. Tá vendo? Já surgiram 2 regras num elemento só. Tá? Potência de uma potência. A potência de uma potência é outra potência com a base da primeira e expoente igual ao produto dos expoentes. Nossa mãe, professor, que essa teoria aí, preciso de um... Às vezes, a gente reclama do cálculo, mas na matemática, às vezes a gente solicita. Eu preciso de um cálculo para eu entender esse conceito. Vamos lá. Potência de uma potência, gente. Eu não tenho uma potência aqui dentro? 2 elevado a 3. Só que eu tenho uma potência desse 2 elevado a 3. É 2 elevado a 3 elevado a 2. Então eu tenho uma potência de uma potência. Como que eu trabalho essa potência? Como é que eu trabalho essa expressão? É muito simples. É muito simples. A gente vai pegar os expoentes, manter a base e multiplicar os expoentes. 2 elevado a 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 6. Ok? Então é muito simples de fazer esse tipo de potenciação. Tá ok? Inversamente, qualquer coeficiente ou fator de um radical pode passar para fator do seu radicando, tá? Desde que se multiplique o seu expoente pelo índice do radical, tá ok? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, aquele lá do A vezes raiz quadrada de 2, enfim, vamos lá, a gente deu um valor ao A aqui, ó, 2. 2 vezes raiz cúbica de 3, ok?
Eu não tenho que passar, eu não falei para vocês que eu tenho que passar para dentro da raiz? Então, para eu passar para dentro da raiz, o índice da raiz passa a ser expoente dessa base que passou para dentro. Então, aqui a base 2 vai passar para dentro multiplicando. Só que ela passa com o expoente 3, porque o índice é 3. Então, fica raiz cúbica de 2/3 vezes A. O que é 2/3 vezes A? O que é 2 elevado a 3? O que é um expoente? Reforçando, é o número de vezes que aquele número é multiplicado por ele mesmo. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Vezes A. Aí a gente já reduziu, já botou em base de cálculo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 8 vezes A dá 8A. O resultado da operação é raiz cúbica de 8A. Aqui, eu expandi um pouco mais essa operação. Ó. Tá vendo? 3 vezes A ao quadrado vezes raiz de B. Como é que eu vou trabalhar isso? Primeiro eu vou multiplicar o 3 vezes A ao quadrado. Dá 3A ao quadrado, certo? 3A ao quadrado vezes raiz quadrada de B. Eu quero passar para dentro do radicando. Eu quero transformar em radicando. Eu quero jogar lá dentro da raiz. Como é que eu vou fazer? Eu vou transformar o índice da raiz em expoente. Então, vamos lá. O 3 não é raiz quadrada? O 3 passa lá para dentro como 3 ao quadrado. Ok? O A já é ao quadrado. E o índice do radical é quadrado também. Como que eu resolvo isso daqui? Eu só não vou voltar lá porque está muito longe, mas vamos fazer daqui. Como que eu resolvo isso daqui? O A já não está ao quadrado, eu vou passar ele para dentro com o expoente 2. Ele vai virar a potência de potência. Ele vai virar isso aqui, ó, A ao quadrado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Eu multiplico 2 vezes o 2. Então seria A à quarta. Vezes o B que já está lá dentro. Então, essa expressão passa a se transformar em 3 ao quadrado vezes A à quarta vezes B. 3 ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3, 9. 9A à 4B. Raiz quadrada de 9A à 4B. Ok? A princípio é assustador, porém, quando a gente vai aplicando os conceitos, ele vai ficando muito mais simples. Tá? Deixo como referência para vocês estudarem o Aprender Matemática Blogspot, falando de potenciação e radiciação. Um grande abraço e até a próxima aula.